Vamos lá, gente, presta atenção, os aspectos aí referente à Europa, né, no caso da União Ibérica em relação à Espanha, né? Ficou faltando esse pedacinho lá na aula passada, não mandei para vocês, vou mandar agora antes de entrar aprofundadamente nos aspectos relacionados ao Brasil. Há um ponto importante que aí vai ser fruto de uma discussão bem extensa durante essas aulas agora, aí que nós iremos aprofundar na União Ibérica, que é o fato daí dos aspectos relacionados à Espanha e à Holanda, né? Em 1581 nós temos a independência total da Holanda. O processo de independência da Holanda foi muito complicado e ali a região conhecida como a Holanda, né? A gente tem uma certa dificuldade de entender ela. Por qual razão? Como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, a Holanda ela é várias regiõezinhas, vários reinos pequenininhos sobre atividade comercial que acabam se unificando, vão se juntando ali, porém, voltando ali às suas origens, eles tinham ali alguns suzeranos que eram comuns. A região ali como nós conhecemos como Províncias Unidas, né, que vai ali no passado desde a Holanda, reunindo também regiões da Bélgica ali, e era um pedacinho que cada um tinha dono ali. Então tinha partes que estavam ligadas ao Sacro Império Romano Germânico, tinha partes que estavam ligadas ao governo francês, tinha partes que estavam ligadas ao governo inglês, e tinha partes que estavam ligadas ao governo espanhol. Então é uma região muito pequena que tinha uma importância econômica muito grande devido às atividades comerciais que ela desempenhava por causa do porto do Rio Reno, ali o porto de Roterdã, dando entrada para o Rio Reno, que é um rio inteirinho navegável por todo o território, por quase todo ali, boa parte do território europeu. E aí ele, por ser navegável, é um fator essencial de distribuição de mercadorias. O que acontece? Aos poucos, essas regiões, esses pequenos reinos, vão conseguindo se tornar autônomos e independentes. Porém, chega um fator extremamente importante aqui para ser mencionado. Qual que é esse fator? O fato que em 1559, nós temos ali o rei Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, era proprietário e ele tinha seus vassalos numa região ali das Províncias Unidas que pertenciam ao Sacro Império, numa região que fazia fronteira com a Espanha. Isso lá em 1559. O que foi feito ali? O rei Filipe II recebeu essas regiões como herança ali do seu parente Carlos V da família Habsburgo, entendeu? Porque havia laços familiares entre a família real espanhola e a família Habsburgo. Isso já existia desde muito tempo atrás. Então ele recebeu esses territórios como herança que estavam ali do lado da Espanha. E a partir desse momento, você tem toda uma influência espanhola sobre aquelas regiões. E a Espanha, ali, ela age como território sendo de propriedade dela. Isso vai ser levado ali, vai ser empurrado. As outras regiões não gostam muito, porque Filipe II era um católico e vinha numa situação de imposição ali do catolicismo naquelas regiões próximas a ele. Porém, as outras regiões, as demais, de forte influência calvinista, puritana, já haviam adotado um sistema de liberdade religiosa. Porém, nem todas ainda eram independentes. Essas regiões que estão próximas da Espanha, você tem toda uma imposição do catolicismo dentro ali dessas regiões aí das Províncias Unidas, numa situação de um catolicismo muito forte. Outras regiões que estavam ligadas ali, que já tinham conseguido a sua independência, ou ali se mantinham, mas estavam distantes do lado espanhol, mas que ainda pertenciam aos Habsburgos, que eram católicos, partiram para uma situação de uma oportunidade ali de provocar um movimento dentro da própria região da Holanda para transformar todo mundo em católico ali.
Por outro lado, as regiões puritanas ali não aceitam isso. Então passa a se ter ali meio que um conflito interno e ali a Espanha adora aquele momento, pois percebe-se que é um momento ali dela poder dominar toda uma área rica. Para vocês terem uma ideia, a região conhecida como Províncias Unidas, ela vai dar mais ou menos aí 7 reinos, e esses 7 reinos ali, que eram reinos pequenininhos, eles ali você tem esses 2 que estavam mais próximos da Espanha, que o Carlos V cedeu ao Filipe II. E aí o que aconteceu? Essas áreas aqui começaram a querer incentivar as outras áreas a partir para uma visão aqui de institucionalização e oficialização do catolicismo. Viram um problema aqui dentro das outras que não era. Até regiões mais distantes, que às vezes pertenciam a Carlos V, né, que não foram dadas como herança, começam ali a olhar isso e ver como uma forma interessante. Porém, todo conflito interno vai se prevalecer por uma quantidade de anos ali interessante. Até que chega ao ano de 1581, as regiões puritanas conseguem se impor sobre as regiões católicas, e ali num processo em que a população que estava ligada à Espanha consegue a sua libertação e vai se unir ali ao restante daquilo que nós já conhecemos como a Holanda, né? Isso daqui passou a ser chamado de Acordo de Utrecht. Acordo de Utrecht. Esse Acordo de Utrecht permitiu que essas 2 províncias ligadas à Espanha declarassem independência e se juntassem às outras aí, consolidando agora de fato um nome que foi dado no início como Províncias Unidas da Holanda. E aí Filipe II fica puto da vida. Já dá para você entender aqui as razões de que da forma das suas ações ali de Filipe II, quando proíbe ali as negociações entre Portugal e Holanda com relação ao transporte do açúcar brasileiro. Essa situação toda vai gerar problemas mais à frente, numa situação de uma guerra em 1618, conhecida como a inicia, né, de 1618 a 1648, que é a Guerra dos 30 Anos. E aí nós vamos retomar a esse ponto aqui e relacioná-los com o Brasil. A Espanha obriga os navios portugueses a atuarem no comércio do açúcar, informação da qual vocês já sabem que eu já mencionei aí nos outros vídeos, que resultou em uma série de problemas, inclusive no aumento da crise no Brasil e em crises também em Portugal. A Espanha passa a atuar nas colônias portuguesas no Oriente. Agora no Oriente, Portugal tem acesso à questão ali facilitada das Índias, né? E principalmente ali de um contato que passa a ter via Pacífico, já que Portugal já tinha o domínio, já que a Espanha já tinha o domínio das áreas da América Central e também da América do Sul via Pacífico. Então você tinha toda uma negociação agora facilitada entre os negócios, as áreas portuguesas das ilhas, ali principalmente próximo à Indonésia, do Pacífico, em relação ali à América Central e à América do Sul, dominadas ali pela América Espanhola. Toda essa relação passa a ter agora, o que de certa forma acaba fornecendo mais lucro, mais dinheiro também para a Espanha. Outro ponto importante que nós temos aí é a presença agora da nobreza portuguesa na administração madrilenha. Então a nobreza ali ela vai estar bem entranhada nesse processo todo administrativo. Inclusive
facilitando negociações com as colônias portuguesas no Oriente entre ali a América Espanhola. Então essa situação é facilitada ainda por essa nobreza ali que vai fazer esse intermédio, né? Nós temos aí um aumento de impostos em Portugal e nas colônias portuguesas, né? O rei Filipe II quer ver o lucro das ações ali de uma forma rápida e objetiva, essa é a intenção dele, então ele passa a aumentar os impostos tanto no Brasil como também nas colônias na Ásia, na África de Portugal e em Portugal também. Nós temos o apoio aos padres jesuítas no Brasil, com a ampliação das reduções jesuíticas. Gente, chega um número de padres jesuítas no Brasil em uma esfera fora do comum. É uma enormidade a quantidade de padres jesuítas que vêm para o Brasil nesse período aí da União Ibérica, principalmente agora no início, com o apoio de tropas portuguesas e tropas espanholas também, que atuam para montar cada vez mais reduções jesuíticas no Brasil. Inclusive, ali a atuação severa da lei, mas de certa forma até um pouco falha, com relação ali ao destaque para os padres jesuítas, quando eles vão montar as suas reduções. Eles têm um apoio militar agora que eles nunca tiveram antes para montar essas reduções, sabendo que eles acabam operando como Estado próprio ali. O Brasil é entendido apenas como um mecanismo de envio de riquezas à metrópole espanhola. É isso que o Brasil é, um mecanismo de riquezas para a metrópole espanhola. Ponto final. Não há nada além mais do que isso. É isso, o Brasil ali, não há uma situação de uma preocupação em relação aos investimentos no Brasil, toda aquela dinâmica que Portugal vinha de expandir, ir mais para o interior, tudo isso é abandonado. Por outro lado também, nós temos que abordar aqui as questões territoriais. O Tratado de Tordesilhas deixa de existir. Por quê? Tudo agora é uma coisa só, tudo é Espanha. Meus caros alunos, muito obrigado, até mais, já estou enviando o próximo vídeo para vocês.